Bom dia a todas e todos. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a Consuelo e a toda a organização do evento pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Bom, então mais uma vez, bom dia a todas e todos. É uma alegria, uma honra muito grande poder estar aqui hoje. Agradeço imensamente, principalmente a Consuelo pelo convite, por essa oportunidade. E hoje vamos fazer uma reflexão. E essa reflexão se inicia no livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, no qual ele nos traz um relato do encontro entre Jesus e João Evangelista no plano espiritual. Era chegado no ano de 1935, quando essa mensagem foi psicografada, era chegado o momento do Natal, e haveria uma grande celebração espiritual que acontece todos os anos para celebrar a vinda de Jesus. Naquele momento em que Jesus se encontrava com João Evangelista, Jesus pergunta para João como estava a situação dos seus ensinamentos, da sua boa nova na terra. E João Evangelista, com muita tristeza, diz: Senhor, no momento está muito difícil. Os locais em que o Senhor veio trazer os seus ensinamentos, a sua boa nova, hoje são palco de guerra, são palco de discussão, de intrigas. Os apóstolos, os seus discípulos, aqueles que tiveram contato com o seu ensinamento, não souberam interpretar o que o Senhor quis nos dizer. Cada um interpretou da sua maneira, e isso foi motivo de guerra, foi motivo de perseguição, e os locais em que o Senhor frequentou, que deveriam hoje ser o paraíso, hoje são palco das mais terríveis guerras. São palco de tortura, são palco de assassinatos, em virtude de uma guerra ideológica. E nesse momento Jesus fica muito triste, e ele pergunta: e os meus representantes, e os templos que foram erguidos em meu nome? E João continua. Ele diz: Senhor, os locais que foram erguidos para transmitir a sua palavra foram erguidos com base no ouro, na prata, nas joias preciosas, e não são mais os leprosos, os pobres, os humildes, os simples que frequentam esses locais, os pescadores, mas hoje são pessoas que usam túnicas de ouro, que usam sandálias com as pedras mais preciosas que tem disponível. Hoje, aqueles que muitas vezes têm acesso aos seus ensinamentos precisam arcar com grandes despesas para acessar esses ensinamentos. E nesse momento, Jesus, numa tristeza e numa angústia muito grande, vira para João e diz o seguinte: se os vivos nos traíram, se aos vivos não compete a responsabilidade de executar os meus ensinamentos, pedirei aos mortos que voltem dos seus túmulos para trazer a verdade que está oculta. Não serão mais os vivos os responsáveis por difundir os meus ensinamentos, mas serão agora os mortos, através das psicografias, que trarão novamente, que reacenderão a chama da minha boa nova. E será vós, João, o encarregado e o responsável por conduzir esse trabalho. E após esse evento, eis que no dia 3 de outubro de 1804 nasce, na cidade de Lyon, na França, Hippolyte Léon Denisard Rivail, um jovem que desde muito cedo sempre foi muito inteligente, e por isso foi convidado a fazer parte, na cidade de Yverdon, na Suíça, do colégio do grande pedagogo da modernidade, Pestalozzi. Pestalozzi revolucionou a pedagogia moderna, pois até então os ensinos nas escolas eram muito baseados na disciplina, na hierarquia, na trivialidade, e Pestalozzi traz uma nova concepção para a pedagogia. Ele mostra que a criança deveria ser estimulada em relação à sua parte lúdica, à sua parte criativa, à sua neuroplasticidade. Pestalozzi foi tão grande que durante grande parte da sua vida ele acolheu crianças abandonadas dentro da sua própria casa e transformou a sua casa
num instituto de ensino para essas crianças. Pestalozzi tinha um costume na sua vida, que é toda vez que ele se deparava com uma criança, ele se ajoelhava para conversar com a criança, porque ele dizia que ele deveria olhar nos olhos da criança para conseguir encontrar ali, naquele coração, uma oportunidade, uma porta para transmitir os seus ensinos. E foi nesse cenário que Hippolyte Léon Denisard Rivaio estudou durante grande parte da sua vida. Aos 15 anos, ele foi convidado por Pestalozzi para abrir um instituto de ensino e ele assumiu esse instituto aos 15 anos. Ao longo da sua trajetória, ele se tornou membro da Sociedade Francesa de Letras, da Sociedade Francesa de Linguística, da Sociedade Francesa de Estatística, da Sociedade Francesa de Gramática, de Astronomia e tantas outras. Denisard, o professor Rivail, ele tinha ao seu lado um espírito grandioso, Amélie Gabrielle Boudet, que também foi discípula de Pestalozzi, que era professora de letras, professora de belas artes, e alguns livros, algumas bibliografias consideram Amélie como a artista do espiritismo. Ela era pintora, ela foi linguística ao longo da sua vida e desenvolveu muito, tanto na pedagogia quanto nas artes. E os dois estavam juntos ao longo da sua caminhada, não tiveram filhos, mas foram encarregados de instruir e cuidar dos filhos de tantos outros daquela sociedade francesa da época. Realizavam cursos gratuitos aos estudantes que não tinham condição de arcar com uma escola na época e transformaram o contexto social e educacional da França naquele período. Professor Rivail até então, quando ele tinha por volta de 1950, dos seus 50 anos de idade, ele toma contato com um fenômeno que se difundiu por toda a Europa, o fenômeno das mesas girantes. Uma situação que era um fenômeno da época. Uma pessoa, conhecida como médium, colocava as mãos sobre uma mesa e essa mesa começava a se movimentar e era palco de um espetáculo, de um fenômeno profundo que atraía multidões nas casas dessas pessoas. A primeira vez que o professor Rivail tem contato com esse fenômeno, ele acha extremamente interessante. E ele, por ser um homem da ciência, decide aplicar toda uma metodologia científica para estudar aquele fenômeno. E com o tempo ele foi percebendo que aquele fenômeno das mesas girantes ele tinha um sentido, que não era um fenômeno ao acaso, mas que aquilo tinha um efeito inteligente, por isso deveria ter uma causa também inteligente. Então, ele que falava outras línguas, começa a fazer perguntas para essas mesas em outras línguas. E a mesa sempre respondia com uma resposta de acordo com a pergunta que ele havia feito. A mesa batia determinadas vezes, ele decodificava o código em letras e com isso ele encontrava uma palavra, uma frase que respondia a sua pergunta. Então ele tentou inovar. E nessas reuniões, ele escreveu uma pergunta num papel, colocou dentro de um envelope e colocou do lado da mesa. Sem ninguém dizer nada para a mesa se ergueu e respondeu a pergunta que estava dentro do envelope. Então, a partir disso, ele percebeu que realmente aquilo tinha uma origem, uma causa inteligente. Não era um efeito do acaso, não era um puro fenômeno, mas aquilo tinha uma origem inteligente, por isso era movimentada por alguma causa inteligente. Então, a partir daí, ele se dedica dia após dia da sua vida a estudar aquele fenômeno, a compreender mais sobre aquilo. E a partir desse momento, ele toma contato com um senhor muito antigo da França, chamado Sr. Boudin, cujas filhas eram também dotadas dessa propriedade de se comunicar com aqueles que talvez já haviam partido, daqueles que já estavam mortos. E é interessante porque as suas duas filhas, uma de 14 e outra de 15 anos, elas ainda não sabiam ler e escrever completamente naquele período, mas elas traziam, através das suas comunicações, as mais belas mensagens.
os mais belos ensinamentos que não eram apropriados para meninas daquela idade, naquele contexto em que elas viviam. E ele passa durante anos a se entregar a esse exercício de entender mais sobre aquele fenômeno, entender mais sobre esses acontecimentos que se repercutiam em toda a Europa. Passa a receber cartas de toda a Europa, passa a ter conhecimento de todos os fenômenos que estavam acontecendo naquele período. E em determinado momento, em determinada comunicação, o espírito de Zéfiro, que foi um espírito muito frequente em todas essas comunicações, ele, que sempre foi um espírito muito brincalhão, ele saúda o professor Rivail dizendo: salve, querido pontífice, 3 vezes salve. E todos começaram a rir naquela reunião porque pensavam que era uma brincadeira. E naquele momento o espírito de Zéfiro fala que não, que o professor Rivail, em outra existência, havia sido um sacerdote druida, que acreditava na reencarnação e tinha o nome de Allan Kardec. A partir desse momento, o professor Rivail, o professor emérito das sociedades francesas, deixa de adotar o nome professor Rivail em suas obras e passa a assinar com o pseudônimo de Allan Kardec. O professor emérito, professor Rivail. A personalidade transcendental, Allan Kardec. E ao longo da sua vida, ele se dedica a estudar todos esses fenômenos que estavam acontecendo. E em determinado momento da sua vida, quando ele transcrevia as mensagens que ele havia recebido em determinado dia, ele começa a escutar algumas pancadas na sua casa. E ele, junto da sua esposa, eles procuram o que motivar aquelas pancadas e eles não encontram. No outro dia, na reunião mediúnica, o espírito de Zéfiro fala que o motivo daquelas pancadas era um espírito familiar de Allan Kardec que estava na casa dele naquele dia e ele estava provocando aquelas batidas. E fala que ele estava ali presente, que se Allan Kardec quisesse, ele poderia conversar com esse espírito. E Kardec pergunta ao espírito quem ele era e por que ele estava fazendo aquilo. E o espírito diz: a vós, trate-me como verdade. Será a forma como você me chamará a partir de agora. Verdade. E a partir de hoje, durante todos os meses, eu estarei à sua disposição durante 1/4 de hora no mês, para esclarecimento, para você tirar dúvidas. E Kardec pergunta por que ele estava batendo na madeira da sua casa. E o Espírito responde: é porque eu estava em desacordo com o que você estava escrevendo. Volte, releia o que você escreveu, que você encontrará o erro. E Kardec, com muita curiosidade, pergunta: mas quem sois vós? Foste uma personalidade grande na história? E o Espírito fala: a ti basta saber que meu nome será verdade a partir de agora. E a partir desse momento ficou conhecido como Espírito da Verdade, que o auxiliou durante muitos anos no seu trabalho mediúnico, no seu trabalho de codificação. Em determinado momento, o Espírito da Verdade lhe diz que ele não deveria falar sobre a sua missão, mas que ele deveria executar tudo aquilo que estava vindo até ele, pois a sua missão só seria efetuada a partir do momento em que ela estivesse pronta, e que por isso ele deveria aguardar. Em determinado momento da sua vida, após obter um grande número de relatórios, ele publica o seu primeiro livro espírita, chamado O Livro dos Espíritos, em 18 de abril. O Livro dos Espíritos promoveu uma transformação completa na Europa. E é interessante porque em determinado momento ele envia um carregamento desse livro para a Espanha, na cidade de Barcelona, para que as pessoas lá pudessem ter conhecimento também sobre essa obra. Só que nesse momento, essas obras foram confiscadas pelo bispo de Barcelona. E Kardec recorre ao bispo dizendo que aquela era uma obra que tratava não de religião, mas de filosofia, de ciência, e que essa obra deveria ser disseminada para a população. E o bispo, muito disciplinado, muito severo, diz que não, que aquela obra deveria ser, todo aquele carregamento de obras deveria ser queimado. E foi o que aconteceu, essas obras foram queimadas. Kardec então fica muito triste,
um sentimento de tristeza, porque ao longo da sua vida ele passou por tantas dificuldades e ele encontrava ali o seu trabalho sendo queimado. E no outro dia, na reunião de comunicação, se apresenta a ele o Espírito de verdade. E o Espírito de verdade diz a ele que aqueles livros, aquelas chamas que estavam chegando aos céus, elas chegariam a todas as partes da Europa, porque aquele acontecimento reacenderia na população o desejo e a curiosidade de saber por que aquilo aconteceu. O que tinha de tão grave naquela obra que ela deveria ser queimada? Então, esse evento, por mais catastrófico que foi a efervescência para que essa obra fosse disseminada por toda a Europa. Ao longo da sua vida, ele recebeu as mais variadas mensagens dos mais variados autores. Sócrates, Wolfgang Amadeus Mozart, Fénelon, São Vicente de Paulo, São Luís e tantos outros espíritos superiores que, através dos médiuns, traziam as comunicações para Allan Kardec. E assim ele vai exercendo a sua vida, mas ele passou por extremas dificuldades. Ele tinha muitas dívidas, porque naquela época se manter unicamente como professor na França não era fácil. Então ele precisou trabalhar durante um tempo também como contador, como escritor, mas mesmo assim ele passava pelas maiores dificuldades financeiras naquele período. Ao longo da sua vida ele foi traído por inúmeros dos seus companheiros espíritas que acabaram traindo. Teve seus livros queimados, teve falsos médiuns fazendo falsas acusações e falsas comunicações atreladas ao seu nome, e passou pelas maiores dificuldades que nós podemos imaginar. Foi extremamente criticado nas sociedades francesas e também pelos espíritas da época. Até que no dia, o Espírito da Verdade lhe diz que aquela existência não seria suficiente para que ele cumprisse todo o seu dever. Toda a sua missão, toda a sua jornada, ele não conseguiria cumprir somente naquela existência. E que ele deveria voltar depois para finalizar a sua obra. E eis que no dia 31 de março de 1869, o grande professor Rivail estava de mudanças junto da sua esposa e ele sofre uma ruptura de um aneurisma cerebral e tem um AVC hemorrágico e desencarna ali nesse momento de mudança. Na sociedade espírita da época fica aquela dúvida: quem assumiria o grande papel desempenhado por Allan Kardec? Quem efetivaria todos os seus planos? E naquela dúvida, caso aquele poder caísse nas mãos erradas, com certeza o Espiritismo não teria ganhado todo o planeta Terra. Coube a sua esposa, Amélie, assegurar e manter as rédeas para que aquela doutrina que se iniciava conseguisse disseminar por toda a história e por todo o mundo. Ela se mantém como a responsável, a coordenadora da execução daquela codificação, cria uma livraria espírita no período, foi muito criticada na época pelos colaboradores da sociedade espírita, mas ela não desanimou. A professora de letras, a professora de belas artes, a artista do espiritismo, foi a responsável para que todo aquele conhecimento espírita que se desenvolveu e teve efervescência naquele período continuasse a ganhar todos os continentes. E o espiritismo não ficou só na Europa. O espiritismo se difundiu por todo o nosso planeta. Mas existiu um lugar em específico que essa filosofia, essa ciência ganhou muita força. Um lugar que estava predestinado a ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Um lugar em que o próprio Cristo fincou a sua árvore de misericórdia. Colocou a semente do Evangelho para que um dia ela fosse uma árvore e desenvolvesse flores e frutos, que foi em região brasileira, que foi na pátria do Cruzeiro, que foi no Brasil. E às vezes a gente se pergunta por que o Espiritismo se alastrou tanto no Brasil e não aconteceu o mesmo na Europa, na própria França, onde ele foi desenvolvido. E a resposta para essa pergunta é que enquanto na Europa
as grandes potências, os grandes países que tinham tudo à sua disposição para o espiritismo se desenvolver, eles não tinham tempo para isso, porque eles estavam totalmente focados na guerra, no alistamento militar, na busca de recursos, de armas, porque naquele momento o mundo passava pelas mais terríveis guerras. Enquanto isso, no Brasil, esses conhecimentos trazidos direto da França por imigrantes franceses ganharam cada dia mais força e foram se desenvolvendo em todo o território nacional. O primeiro centro espírita do Brasil foi criado na Bahia, em Salvador. Depois outros foram sendo criados também no Rio de Janeiro. E a partir daí, essa religião, essa filosofia ganhou todo o território nacional. Mas foram, em especial, 3 grandes personalidades que ajudaram a edificar essa religião no nosso país. A primeira grande personalidade nasceu no ano de 1831, no Ceará. Um jovem simples, humilde, mas desde muito novo, extremamente inteligente. Adolfo Bezerra de Menezes. Aos 10, 15 anos de idade, ele já tinha fluência na fala do latim. Algumas histórias dizem que esse espírito de Adolfo Bezerra de Menezes foi um antigo espírito também da cidade de Lyon, só que no século III. E naquele período houve um grande massacre contra os cristãos e ele foi um dos mártires do período. E dizem a história que ele foi convidado pelo próprio Ismael para aqui reencarnar no ano de 1831 e ajudar na identificação do espiritismo aqui. Devido à sua inteligência, ele foi aprovado para cursar medicina na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E ele se muda para o Rio de Janeiro. E existe uma história que poucos conhecem sobre o Dr. Bezerra, que foi quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele aluga sua casa onde ele iria ficar, e ele passava desde aquele período pelas maiores dificuldades financeiras. A saudade de casa, a distância em relação à sua casa. E conta uma história que poucas pessoas conhecem, mas que na sua bibliografia está contida, que quando ele chega no Rio de Janeiro para cursar medicina, no dia que ele vai efetivar a sua matrícula, ao chegar na faculdade, na primeira vez, ele vê as portas fechadas e vê um escrito: as matrículas foram encerradas. E naquele momento ele se desespera e começa a chorar muito. Ele tinha feito uma viagem muito longa, ele estava longe de casa, não tinha recursos, já tinha arcado com as despesas de uma casa, e ali todo o seu sonho teria fim. Só que pela providência divina e a espiritualidade ao auxiliar desde aquele momento, estava sentada à frente da entrada da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro uma menina. E ele começa a chorar e começa a desabafar para a menina toda aquela situação que ele estava passando. E porventura, a menina era filha do diretor da Faculdade de Medicina. Ela leva o seu relato ao pai, e o pai intercede por Adolfo, abrindo uma exceção e permitindo que ele se matriculasse na Faculdade de Medicina. Ele foi o melhor aluno da sua turma. Publicou inúmeros artigos ao longo da sua faculdade, alguns artigos sobre o tétano, outros artigos, e a sua tese de conclusão de curso foi sobre o câncer. Um artigo que até hoje é guardado na UFRJ, que foi um artigo revolucionário para a época em que ele tratava sobre o câncer, os tipos de câncer. E ele foi o melhor aluno da sua turma. Se dedicou especialmente, tinha uma habilidade muito grande com a cirurgia. Tanto é que quando ele se forma, ele é convidado a ser cirurgião tenente junto de um dos seus professores. Só que durante a sua vida ele passou pelas maiores dificuldades possíveis. Ele precisou dar aula de matemática e aula de filosofia para se manter. Mas em determinado momento da sua vida ele passava pelas maiores dificuldades financeiras e não tinha nem o que comer para se manter, a subsistência mesmo. E naquele momento, em determinado dia, bate à sua porta um estudante que pedia aulas de matemática. E ele fala que daria as aulas, tudo, e o estudante fala: então eu vou deixar tudo pago à vista.
As aulas, durante um período muito grande, o estudante deixa todas as aulas pagas à vista. Detalhe, nunca mais o estudante apareceu para ter aquelas aulas. E conta a bibliografia de Dr. Bezerra, que anos à frente, quando ele já era presidente da Federação Espírita Brasileira, e que ele passava pelas maiores dificuldades possíveis para a edificação do espiritismo, ele, muito desanimado e achando que a espiritualidade o havia abandonado, ele recebe uma comunicação espiritual em que os espíritos superiores o dizem: será preciso nós mandarmos outro estudante para que você acredite no poder das nossas palavras? Então, durante toda a sua vida, quem o auxiliou foi a espiritualidade. E quando ele se forma, ele retribui tudo aquilo na ajuda ao próximo. Tanto que ele adquiriu o epônimo, o nome de médico dos pobres. Porque durante a sua vida ele se dedicou dia após dia a trabalhar em função dos mais necessitados, sem cobrar nada, dando o remédio que a pessoa necessitava. E quando ele não tinha condição de dar o remédio, dar uma ajuda, ele deu o próprio anel de formatura, que era, na época, um grande símbolo da formatura em medicina, e ele dá esse anel para as pessoas que não tinham necessidade para revender, para conseguir comprar os remédios para as crianças. Então, ele testemunhou dia após dia esse cumprimento da execução da caridade. Conta a história que quando ele desencarna, e ele é recebido no plano espiritual, quando ele acorda, quando ele desperta no plano espiritual, ele olha por uma janela e ele vê uma multidão muito grande que estava o esperando naquela janela. E um espírito se aproxima a ele e ele pergunta: quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo aqui? E o espírito diz: eles estão te aguardando. Foram todas as pessoas que você curou na sua existência. Ou as pessoas que você não conseguiu curar, mas que você conseguiu aliviar um pouco a dor e o sofrimento. Eles estão aqui hoje, uma multidão enorme, para te agradecer. Conta também a história que 50 anos depois do seu desencarne, houve uma homenagem a esse espírito tão grandioso. E nessa homenagem, Celina, a serva de Maria Santíssima, veio até ele lhe fazer um convite. O convite para que ele pudesse galgar esferas superiores da evolução. E ele recusa o convite. Ele diz que enquanto houvesse choro e ranger de dentes na terra, ele continuaria aqui com seus irmãos ajudando. E até hoje ele continua ao nosso lado, em tantos centros espíritas, ajudando a tantas pessoas. Veremos mais tarde, no ano de 1880, no dia 1º de maio, uma outra grande personalidade convidada por Ismael para aqui estar na ajuda da edificação do Espiritismo. Filho de seu Mujico e Dona Meca, Eurípides de Barçanufo, desde muito novo, demonstrou uma inteligência extraordinária. Tanto é que ele foi convidado na escola em que ele estudava a ser professor substituto ainda muito novo. E é interessante porque Eurípides recebeu um convite da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro para se tornar médico. Mas naquela época, Dona Meca, sua mãe, passava por sérios problemas de saúde. E ele não pôde ir até a faculdade e deixar a sua mãe naquela condição. E o interessante é que ele recusa o convite. Ele, que era o melhor da sua época, talvez o melhor aluno do curso também. Ele recusa o convite e nunca mais tocou naquele assunto. Nunca mais lamuriou, nunca mais sofreu, se arrependeu de ter feito aquilo. Dedicou dia após dia, até o final da sua vida, a tentar curar a sua mãe. Mesmo que Eurípides não tenha ganhado o diploma de médico, ele atuou como médico ao longo da sua vida. Trabalhando com fitoterápicos, trabalhando como farmacêutico, curando inúmeras pessoas. Em determinado momento da vida de Eurípides, ele, que era católico, ele foi convidado por um parente, o senhor Mariano, a conhecer uma reunião mediúnica na fazenda de Santa Maria. E ele vai até essa reunião. Quando ele chega na reunião, todas as cadeiras, era uma reunião no meio da fazenda, todas as cadeiras estavam ocupadas e tinha uma cadeira que estava vazia. Era a cadeira que era justamente para ele sentar. E ele chega lá na reunião, ele não entendia muito o que estava acontecendo, e ele vê todas as pessoas que ele conhecia, que estavam sentadas na mesa, eram trabalhadores na roça. Eram pessoas que não sabiam ler, pessoas que não sabiam escrever, e essas pessoas recebiam as comunicações
mais maravilhosas possíveis de espíritos superiores e transmitiam aquelas mensagens em uma linguagem eloquente, numa linguagem grandiosa, que não era compatível ao grau de ensino e de instrução daquelas pessoas. E aquilo chama a atenção de Eurípides. Então ele faz um pedido em pensamento. Ele pensa assim: se isso for verdade, eu gostaria que o médium Aristides, que era um trabalhador da roça que ele conhecia, um trabalhador da zona rural, extremamente humilde e simples, receba uma mensagem do Sermão da Montanha, e quem trará essa mensagem deve ser ele, João Evangelista. Quando Aristides recebe a oportunidade de falar, ele traz a mais linda explicação sobre o Sermão da Montanha. E no final ele encerra dizendo: João Evangelista. Algum espírito tinha lido o pensamento de Eurípides. E a partir daquele momento ele sai de Santa Maria não mais como católico, mas como espírita. Assume a direção do Liceu Sacramentano, que era uma escola que ele dedicou a sua vida a ser professor. E ele passa a colocar o Espiritismo como uma das matérias a serem estudadas na escola. Por conta disso, ele foi muito criticado e muitos pais tiraram os seus filhos da escola. E em determinado momento, ele estava muito triste, e ele, no final da tarde, naquela tristeza, porque a escola não estava se desenvolvendo, os pais haviam saído, vários professores haviam saído, ele sente um impulso para escrever, ele sente o braço pesado, sente um impulso para trazer uma psicografia, e vem um nome muito forte na sua mente, e ele fala: não, eu não sou merecedor de receber uma mensagem desse espírito. E aí uma força súbita toma o controle do seu braço e ele transmite essa mensagem. A mensagem dizia assim: tire a placa escrita Liceu Sacramentano e coloque uma nova placa escrita Colégio Allan Kardec. Todos os dias, todas as quartas-feiras, ensine o Evangelho de meu filho. Essa escola, essa instituição estará protegida e amparada pelo meu manto. Assinado Maria, serva de Deus. A partir desse momento, ele executa tudo aquilo que o Espírito havia sugerido. As crianças que haviam saído voltam para a escola e os professores também voltam. E até hoje nós temos o Colégio Allan Kardec em Sacramento. O mais interessante da vida de Eurípides foi o legado que ele nos deixou: a evangelização de espíritos, a evangelização de nós mesmos, através do conhecimento do Evangelho, que é algo que até hoje é tão desenvolvido em Sacramento. E existe ainda uma terceira personalidade que foi fundamental para edificar o Espiritismo no Brasil. Um jovem mineiro que nasceu no dia 2 de abril de 1910. Um jovem que desde pequeno passou pelas maiores manifestações mediúnicas. Ao longo da sua vida escreveu mais de 400 livros e nunca se apropriou de nada do que ele escreveu. Nunca pegou nada de questões financeiras da venda dos livros, nunca se considerou escritor de nada do que ele escreveu. As mais belas obras, os mais belos textos, ele nunca se apropriou de nada disso. Ele sempre dizia que tudo vinha dos Espíritos. As obras que ele escreveu são até hoje estudadas pela ciência, pela antropologia, pela sociologia e pelas mais diversas faculdades. Sendo que, detalhe, esse homem nunca fez nenhuma faculdade. Ao longo da sua vida, ele se dedicou a escrever cartas de pessoas que já haviam desencarnado para os seus entes queridos. Ao longo da sua vida, milhares de cartas consoladoras foram escritas e foram luz, esperança para o coração de tantas pessoas que aguardavam uma resposta, que aguardavam uma lembrança daqueles que já haviam partido. Aqueles que conviveram com ele diziam que na sua proximidade parece que eles estavam próximos de Jesus. Foi considerado por muitos como apóstolo da renúncia, apóstolo da caridade. Nosso querido e amado Chico Xavier, o qual nós celebramos o mês, nós celebramos o evento
dado a tudo que Ele nos proporcionou em vida. E a questão que nós refletimos é, talvez depois da vinda do Cristo, Ele tenha sido o maior dos seus apóstolos. Quantos centros espíritas, quantas instituições de caridade foram erguidas hoje com o nome de Chico Xavier ou em nome de Chico Xavier? Ouso dizer que não só no Brasil, mas o quanto o Espiritismo se difundiu no mundo, no planeta, graças ao trabalho desse apóstolo. Quantos centros espíritas, instituições de caridade, trabalhos foram desenvolvidos, às vezes pela leitura de um livro, ou por um exemplo, ou por uma carta consoladora recebida das mãos desse homem. E o mais interessante, que nós devemos refletir sobre a sua vida, seja talvez o estilo de vida que ele passou a viver. Quando pensamos em Chico Xavier, talvez venha à nossa mente que o Chico vivia uma vida mística, uma vida fora da realidade, que devido aos atributos mediúnicos que ele tinha, talvez ele não vivia a verdadeira vida que todos nós vivemos. Talvez ele vivia uma vida à parte, uma vida espiritual. Mas ouso dizer que talvez Chico Xavier foi a única pessoa que viveu de fato a verdadeira vida. Porque todos nós, como o nosso companheiro nos trouxe, todos nós encarnamos e nós nos perdemos no mundo. Nós caímos nas distrações do mundo e esquecemos a verdadeira vida. Esquecemos aquele compromisso, aquela jornada, aquela missão que nós devemos executar no plano físico. Já Chico Xavier não. Todos os dias da sua vida ele se dedicou única e exclusivamente a seguir os seus ensinamentos e a cumprir o seu compromisso. Talvez dentre todos nós ele foi o único que viveu a verdadeira vida. Enquanto nós aqui encarnamos e nos perdemos, enquanto nós aqui encarnamos e vivemos como se fosse no labirinto, cada hora indo para um lugar, ele seguiu a estrada reta a todo momento. Ele apresentou um estilo de vida espiritualizado. O Chico não vivia diferente de nós. De acordo com relatos de pessoas que viveram com ele, as pessoas contam que ele adorava receber visitas em sua casa. E que quando as pessoas chegavam na sua casa, elas escutavam um barulho de uma colher batendo. É porque ele estava preparando suspiro para que suas visitas comessem. O Chico adorava ir em sorveteria, adorava doces, adorava coisas que todos nós aqui no dia a dia gostamos, porque ele viveu uma vida como cada um de nós. Mas ele viveu uma vida e um estilo de vida espiritualizado, porque o seu pensamento, os seus sentimentos e as suas ações estavam todos ligados ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que nós possamos não pensar que Chico viveu uma vida fora do que nós estamos acostumados. Ele viveu a verdadeira vida, enquanto nós nos vivemos em distrações, em ilusões, em coisas que o mundo tem a oferecer. E caminhando para o final, reconheço eu hoje que, ao longo desses anos, tendo conhecimento do Espiritismo, que foi o alvo do nosso comentário de hoje, desde a sua origem até a sua chegada no Brasil, até que fosse uma religião edificada aqui e que hoje é amplamente difundida, não só no Brasil, mas em todo o planeta, tenho a necessidade de dizer que esses anos que conheci o Espiritismo revolucionou a minha vida, em especial pela figura de Chico Xavier. Com o Espiritismo, aprendi que aqueles que nós tanto amamos, aqueles nossos entes queridos, que às vezes já se foram e que não estão mais ao nosso lado, que não existe um adeus, mas que na verdade existe um até logo, um até breve. Com o Espiritismo aprendi que aqueles que nós tanto amamos e às vezes já se foram, talvez eles estejam mais próximos de nós do que nós podemos imaginar. Talvez ainda, quando nós menos esperamos, nós sentimos o seu abraço fraterno, o seu carinho, o seu envolvimento, não mais do ponto de vista material, mas através das energias da matéria. Com o Espiritismo, aprendi que nenhum de nós, em nenhum momento, estamos sozinhos.
que sempre existe uma gama ao nosso lado e que cabe a nós decidir quem estará ao nosso lado, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos. Através do Espiritismo, aprendi que a caridade não há salvação fora da caridade. Através do Espiritismo, aprendi que a caridade é para todos nós uma necessidade. Que à medida em que nós levamos luz, à medida que nós levamos esperança, consolo, alegria, felicidade aos corações mais sofredores, empregando os recursos que nós temos à nossa disposição, sejam recursos materiais, seja o recurso do tempo, o recurso da oração, o recurso da palavra, seja qual forem os recursos que nós temos à disposição e que nós empregamos ao nosso próximo, é como se o Cristo voltasse e operasse dentro de nós a transformação que nós necessitamos. Com o Espiritismo, aprendi que Jesus é o caminho, é a verdade, e a vida que Ele conduz é muito mais leve, muito mais equilibrada e muito mais feliz de ser vivida. Essa é a reflexão que nós tínhamos para a manhã de hoje. Mais uma vez, agradeço muito ao convite, agradeço muito pela oportunidade, e a presença espiritual, que esse legado, esse exemplo que nos foi dado por tantos trabalhadores, mas principalmente pela figura de Chico Xavier, estejam conosco, causando uma transformação na nossa vida, para que possamos adotar também em nossa vida um estilo de vida compatível com o que está escrito no Evangelho. Viver no mundo, mas viver de acordo com o que está no Evangelho, assim como o próprio Chico viveu. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia a todos. Não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refulja em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto nem sempre atendes ao coração agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo: Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma: Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo: Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece: Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia.